Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Esse nosso encontro de hoje nós falaremos a respeito da segunda Epístola Universal de João. Semana passada falamos da primeira epístola e hoje nós daremos a continuidade neste estudo. Vale a pena lembrar que aqui não é um estudo aprofundado, apenas uma breve introdução e nós apresentamos alguns aspectos teológicos contidos nesta carta. Então vale a pena você assistir esse vídeo até o fim e depois se aprofundar e procurar conhecer um pouco mais a respeito dos textos joaninos e também a respeito desta segunda epístola universal que João escreveu, tá bom? Esse texto é o menor livro, é a menor epístola do Novo Testamento. Foi escrito por João, apesar dele não se identificar. Ele se apresenta aqui, em algumas traduções coloca como ancião, em outras como presbítero, ou seja, a mesma coisa, presbítero, ancião, aquele que é o mais experiente, porque quando ele escreve essa carta, essa epístola, ele escreve lá de Éfeso, ele já, acredito que ele era o último dos apóstolos, daqueles 12 que andaram com Cristo, ele era o único sobrevivente. Então ele era assim o mais experiente, o mais maduro, que poderia escrever naquela ocasião, tá bom? Então ele escreveu entre os anos 85 a 95 depois de Cristo, muito provável que foi ali no meio 90 depois de Cristo, E ele escreve possivelmente também lá da cidade de Éfeso. Qual foi o propósito, Por que ele escreve esta carta? Nós temos uma semelhança muito grande com a primeira e com a terceira. Elas são muito semelhantes. Ele vai tratar, praticamente, ele vai continuar a falar daquilo que ele já iniciou na primeira epístola. Ele fala sobre a necessidade de nós andarmos na verdade e de nós tomarmos cuidado com os falsos cristos ou os anticristos que já existiam naquela época, e ele vai novamente tratar deste assunto, tá bom? Por ser um texto curto, eu acho que vale a pena a gente ler, são apenas 13 versículos e vale a pena a gente ler, e aqui eu vou parando e comentando um pouquinho com vocês, tá bom? Primeira parte então, o prefácio, seguindo o modelo de carta, ele faz um prefácio, aqui coloca o seguinte: o ancião, ou seja, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Aqui aparece uma situação, alguns chegam a pensar, será que era uma mulher? Será que era uma senhora que ele estava escrevendo de fato, e os filhos dela? Ou ele fala a uma igreja e outras igrejas menores, aqui chamando de filhos? Como que João, para que ele está escrevendo de fato? Aqui nós não conseguimos identificar. É muito mais provável, é muito mais aceito a ideia de que ele escreveu para uma igreja e para outras igrejas menores. Então vamos lá. O ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aqui ele fala sobre a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Percebe que ele já começa a apresentar aqui a importância e o seu apreço pela verdade. Versículo 2: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade, e amor, caridade. Percebe que ele vai começar a fazer uma apresentação de Cristo, aqui no versículo 3 já. Ele coloca Cristo como o Filho do Pai. Quando ele vai trazer na sequência acerca dos falsos doutores, os falsos mestres, o anticristo, como ele cita aqui, você vai perceber que João ele está refutando uma falsa ideia que ele já tinha apresentado lá na primeira epístola, e aqui novamente ele fala. Eles negavam a divindade, a encarnação de Jesus Cristo. Aqueles falsos mestres, eles negavam que Cristo, o Filho de Deus, tinha encarnado. Vamos lá, versículo de número 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai.
Ele fala da importância de andar em verdade. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Qual é o grande mandamento? Ele não está escrevendo um novo, é o mesmo. Qual que é? A prática da caridade, amar uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Quando ele fala andar nele, ele está dizendo que vocês possam praticar, não um amor em palavras, não um amor expresso na palavra, mas a prática, o amar de forma prática. É isso que ele está dizendo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Percebe? Eles negam a divindade de Cristo, eles negam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, ou seja, nele já habita o espírito enganador, o espírito do anticristo. Aqui esse anticristo que ele cita não é aquela figura citada, por exemplo, em outros textos escatológicos. Aqui ele está dizendo de um espírito enganador, que ele também chama de o anticristo. Versículo de número 9. Olhai, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Percebe que ele fala sobre a importância de perseverar na doutrina de Cristo. Então ele está dizendo que aquela revelação original, do Cristo, aquele que encarna, que veio, que habitou entre nós, é nessa verdade que nós devemos perseverar. Tudo aquilo que vai surgir depois disso, tudo aquilo que vai surgir contrário a isso, nós devemos rejeitar como igreja, como corpo de Cristo. Daí olha o que ele completa, versículo 10. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Percebe que ele está dizendo, olha, não atenda essas pessoas, não coloque no meio, não patrocine esse tipo de pregação, isso não é cristão. O que João está dizendo, e aqui eu quero fazer uma atualização, é que nós devemos passar todas as doutrinas que são ensinadas pelo crivo da palavra de Deus. É bíblico, faz consistência com a Bíblia, tem sentido bíblico. Tal prática Jesus Cristo praticou, os seus apóstolos praticaram. O que João está dizendo, olha, se alguém vier trazer alguma coisa que não seja de acordo com a verdade, rejeita, nem saúda, não tenha comunhão. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós falamos acerca da palavra de Deus, porque nos dias atuais nós temos visto muitos movimentos que não tem nada de cristão, que não tem o sentido cristológico, cristocêntrico. Cristo não é o centro, dinheiro se tornou o centro, interesses têm se tornado o centro. João está dizendo, rejeite, não o saúdam, ignore, é isso que ele está dizendo. Versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, se eu tenho comunhão, se eu patrocino, se eu estou junto nesse sentido, eu me faço igual a esse, segundo o texto de João. Daí vem o versículo 12, tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Eu tinha muita coisa para escrever para vocês, mas eu não queria fazer simplesmente com papel e tinta. Mas eu espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Eu quero estar aí com vocês, pregando para vocês, ensinando vocês pessoalmente. Esse era o desejo do autor aqui, o desejo de João. Sauda-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Então João, ele escreve esta carta, ela é muito simples,
Percebe que a sua escrita ela não tem nenhum segredo. Ele está relembrando a igreja o mandamento de amar uns aos outros, a necessidade dessa prática da caridade, está alertando acerca dos falsos mestres, os falsos doutores. Ele está dizendo acerca dos enganadores que estavam ali dentro da igreja, se apresentando dentro da igreja, e ele aconselha os membros, né, aqueles que participavam da eleita, da igreja, que aos tais não os saudades. Esses conselhos nós podemos aplicar, pastor, para o dia de hoje? Sim. Mas será que se eu aplico isso daqui eu não estou sendo preconceituoso? Eu não estou indo contra outros princípios bíblicos? Não. O que João está dizendo é que nós devemos ter posicionamento. O cristão, a igreja de Cristo, ela deve ter um posicionamento perante a sociedade. Eu respeito certos posicionamentos, eu respeito certas opiniões, certos movimentos, mas eu não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Eu respeito, mas biblicamente eu entendo, eu compreendo que está fora da palavra de Deus. Então nós temos visto muitas teologias, muitos movimentos surgindo dentro da igreja, porque o que João falava desses falsos mestres, eles não eram de fora, eles eram de dentro, estavam surgindo lá de dentro da igreja, e João estava justamente combatendo. Percebe que essa carta ela tem um caráter cristológico, mas também ela possui um caráter apologético, de defesa da fé. E é isso que João estava dizendo àqueles irmãos que ele cita aqui como a senhora eleita e aos seus filhos. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, tem muitos outros vídeos lá. Não se esqueça de acionar as notificações e assim que eu postar alguma novidade, você vai receber em primeira mão. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.